No vídeo de hoje eu resolvi trazer um tema baseado nas experiências que eu tive na minha carreira como Tech Lead. E algumas perguntas que eu já recebi Dani, fui colocado no cargo de Tech Lead, mas eu não sei qual que é a função de um Tech Lead, eu não sei quais são as responsabilidades, o que se espera, o que não se espera. E algumas pessoas muitas vezes entram nessa função porque querem, porque trilham uma carreira pensando, em ter uma gestão um pouco mais técnica, mas tem pessoas que simplesmente são colocadas ali na função como Tech Lead por de repente ser alguém com uma senioridade maior ali dentro da equipe, e aí a gestão acaba colocando essa pessoa como Tech Lead. E muitas vezes a gente acaba não sabendo qual que é o nosso papel, o que esperam da gente, e aí a gente acaba se frustrando, a empresa acaba se frustrando e a gente não consegue exercer o nosso papel da melhor forma possível. Por isso que no vídeo de hoje eu resolvi trazer esse conteúdo, trazer esse tema para você que tem o desejo de ser um Tech Lead, para você que está nessa função de um Tech Lead e precisa de repente de uma ajuda. E o que a gente vai falar aqui é 100% baseado na minha experiência como Tech Lead. Então, fica comigo pra gente bater esse papo. E já lembrando, se você não é inscrito ou inscrita no canal, já se inscreve aqui, ativa o sininho para ficar por dentro de tudo que tá acontecendo aqui no canal. Eu sou Dani Leão, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao meu canal. E eu separei aqui alguns pontos para a gente falar no vídeo de hoje sobre as responsabilidades, sobre o que se espera de um Tech Lead, como que funciona ali o dia a dia. Mas antes da gente entrar nesse ponto, eu quero te fazer uma provocação. Eu quero que você se pergunte, eu realmente quero estar nessa função? Eu realmente quero ser um Tech Lead, uma Tech Lead? Eu quero ser a referência técnica dentro da minha equipe? Ou eu quero trilhar essa carreira como uma liderança técnica? E muitas vezes eu sei que tem pessoas que são colocadas nessa função porque dentro ali da equipe, dentro da empresa, é a pessoa que tem uma senioridade maior e aí a gestão acaba colocando, e muitas vezes você fala, não, eu quero, sendo bem sincera aqui, eu quero ganhar mais dinheiro, por isso que eu quero um cargo maior do que ser apenas desenvolvedor, e aí vou trilhar ali a minha carreira como Tech Lead. Mas eu acho que é importante, antes de mais nada, você se perguntar se realmente você quer ter essa responsabilidade, se você quer ser essa referência técnica dentro da sua equipe. E se você ainda não sabe qual que é a sua resposta, não tem problema, porque no final do vídeo eu vou perguntar novamente, e quem sabe com esses pontos que eu vou trazer você consiga se decidir pelo sim e pelo não. Mas falando aqui sobre os pontos que eu trouxe aqui pra gente refletir, a primeira coisa que eu quero falar é que um líder técnico, ele precisa ter habilidades técnicas. Por quê? Como o próprio nome já diz, líder técnico, Tech Lead, ele é a pessoa que vai ser a referência técnica dentro do time. E isso não significa que você vai precisar saber 100% de tudo. Até porque, acho que é humanamente impossível você saber 100% de tudo. Não tem como você saber 100% de todas as linguagens, 100% de todos os bancos de dados, 100% de todas as clouds, É muita coisa para você absorver. Mas o Tech Lead, ele tem que ser aquele que ele tem o conhecimento, sim, que ele tem ali, por exemplo, um conhecimento de arquitetura de software, que ele sabe como que funciona o banco de dados, por exemplo, que ele sabe como colocar uma aplicação na nuvem. Enfim, o líder técnico, ele vai ser a pessoa referência dentro da equipe, ele vai ser aquele que no meio de uma discussão técnica, ele vai dar todo o suporte para que a equipe consiga decidir qual que é a forma que ele vai caminhar. Então, por isso que é importante, sim, que um Tech Lead, ele tenha ali o conhecimento, é importante que você esteja sempre buscando ali o conhecimento. Por mais que você não vai saber 100% das coisas, mas é importante que você esteja ali naquele aprendizado contínuo, porque essa responsabilidade de liderança técnica, ela vai exigir isso de você. E apesar do Tech Lead ele ser a referência técnica dentro do time, não significa que a palavra dele vai ser lei. E aí, baseado nisso, eu já quero trazer um outro ponto também, que um Tech Lead ele precisa ter humildade para ouvir a sua equipe. O papel do Tech Lead, ele também é aquele papel de ser aquele facilitador numa reunião, de ser aquele que vai estimular a sua equipe a falar, a dar a sua opinião, a dar a sugestão,
Uma coisa que eu sempre falo para os meus times é que desde o júnior até o sênior, especialista, todo mundo tem algo a ensinar e algo a aprender. Então é importante que você, como tech lead, estimule isso na sua equipe. Seja humilde, ouça a opinião da sua equipe. Ah, Dani, mas eu tô lidando com alguém que é júnior, que entrou ontem. Não importa, às vezes o que aquela pessoa vai falar é algo que você nem tinha pensado e que no momento que ela falar, você vai falar, putz, eu não tinha pensado dessa forma. Então tenha essa humildade, ouça a sua equipe. Porque às vezes, outro ponto também, né? Como eu falei, você não vai saber 100% de tudo. Então, de repente, uma solução que a tua equipe está propondo, a pessoa que está propondo tem muito mais conhecimento naquele assunto do que você. Então, é importante que você tenha essa humildade, que você ouça a sua equipe e que você faça com que a sua equipe se sinta à vontade também para dar a opinião, para dar a sugestão dela. E um outro ponto que eu quero trazer aqui para a gente falar, que talvez seja um ponto de decisão para você saber se você quer ir por esse caminho, se você não quer ir por esse caminho. Eu preciso te falar que a liderança técnica, ela vai muito além do que somente as habilidades técnicas. E você talvez já tenha ouvido falar sobre soft skills, hard skills, habilidades técnicas e habilidades comportamentais. E um tech lead, ele precisa sim ter as suas habilidades comportamentais fortes. O que são essas habilidades comportamentais? Uma das habilidades que eu mais julgo necessária nesse cargo é você saber se comunicar. Você precisa ter uma boa comunicação. Inclusive, tem alguns livros que falam sobre comunicação que te ajuda, que eu vou deixar também, vai aparecer aqui. Livros que são importantes para você conseguir trabalhar a sua comunicação. Você sendo o líder técnico, você vai ter que lidar com conflitos dentro da sua equipe, conflitos com outras equipes. E se você não tiver uma boa comunicação, eu sinto lhe informar que você não vai ser um bom tech lead, uma boa tech lead. Você precisa ter comunicação para saber como conversar com a tua equipe. Você precisa entender qual que é a forma que cada um se sente mais confortável. E aí, nesse momento, é importante que você conheça também a sua equipe. Muitas vezes, a gente acaba focando tanto na parte técnica e eu já presenciei diversas pessoas que têm ali o cargo como tech lead, que são essa referência técnicas, mas que no momento que tem que falar com alguém, não consegue conversar, tem uma comunicação agressiva, tem uma comunicação de impor alguma coisa. E o tech lead, ele não tem que ter essa comunicação. O tech lead, ele tem que fazer, como eu já falei, com que a equipe se sinta à vontade. Então, se você quer ser um tech lead e se você não tem a habilidade comportamental de comunicação, começa a trabalhar isso hoje em você, porque eu tenho certeza que você vai conseguir. Talvez seja um pouquinho mais difícil, não seja tão fácil. Por quê? A parte técnica, a gente vai ali num tutorial e a gente aprende. Mas a questão das habilidades comportamentais, elas vão vir ali no dia a dia. É uma coisa um pouco mais árdua, é uma coisa que você vai precisar trabalhar. Muitas vezes você vai precisar sair da sua zona de conforto. Dani, mas eu não gosto de me comunicar, eu não gosto de conversar, eu tô bem aqui no meu canto. Então talvez liderança técnica não seja para você. Uma outra característica, um outro ponto sobre a liderança técnica é que o líder técnico, ele tem que ser a pessoa que confia na sua equipe. Ele tem que ser aquele que vai proporcionar um ambiente onde a sua equipe ela se sinta confortável e confiante na hora de desenvolver uma tarefa, na hora de tomar as decisões. Tem líderes que são tão centralizadores, que querem estar por dentro de tudo. E claro, você tem que estar por dentro de tudo que está acontecendo, mas tem líderes que falam assim, não, uma decisão só tá ali como finalizada se eu der o meu aval, se eu estiver ali dando a palavra final. Não seja esse tipo de líder. Claro que tem momentos, tem situações onde você vai precisar ter essa palavra mais ativa, onde a decisão final vai ter que ser a sua. Mas dê a liberdade para o seu time trabalhar, dê a liberdade para o seu time se desenvolver. Quando a gente, como tech lead, confia no time, o time ele se sente mais confiante, o time ele se sente muito mais confortável de estar ali atuando no dia a dia. Agora, se você é aquele tech lead, aquela tech lead que vai ficar ali sufocando o seu time no dia a dia,
pode ter certeza que as pessoas não vão gostar da sua liderança, as pessoas não vão conseguir evoluir tecnicamente, profissionalmente, porque vão estar ali sufocadas. E aí, muitas vezes, quando tiver reuniões, as pessoas não vão dar a opinião dela porque sabe que a sua sempre tem que ser a palavra final. Então não seja esse tipo de líder, confia na sua equipe, faça com que a sua equipe se desenvolva também nessa parte. Vai ali, puxa, fala, fulano, dá a sua opinião, o que você acha disso, o que você acha daquilo, começa a desenvolver isso também na sua equipe. E já que a gente falou sobre alguns pontos que o Tech Lead ele tem como responsabilidade, eu preciso te falar também sobre algumas coisas que o Tech Lead ele não deve fazer. E a primeira coisa que eu quero trazer aqui é que o Tech Lead ele não deve ser aquela pessoa que vai fazer o microgerenciamento. Não seja aquela pessoa que vai ficar em cima dos seus liderados, que vai perguntar a todo momento, e aí, já terminou a tarefa? E aí, como que tá? Claro que tem momentos que você vai precisar ficar mais perto de algumas pessoas, principalmente quem tá começando, quem não tem tanto conhecimento, mas é importante que a sua equipe se sinta na liberdade também de desenvolver. Não seja aquele líder que, eu que vou falar como que você vai desenvolver, eu que vou falar a tarefa que você vai pegar. Não, dê essa liberdade também para sua equipe, porque isso é muito importante. Então, não faça o microgerenciamento. Segunda coisa que você não deve fazer, não ouvir a sua equipe. É importante que você ouça a sua equipe, é importante que você dê essa abertura para a sua equipe, que a sua equipe se sinta à vontade de dar feedback, que você esteja aberto para ouvir realmente a sua equipe, porque eu tenho certeza que isso faz total diferença. Terceiro ponto, não tome decisões sozinho. É importante que você inclua também a sua equipe nas decisões. E claro, vai ter momentos que você vai ter que sim dar a palavra final ali, seja pelo contexto, seja pela responsabilidade do projeto, e tá tudo certo. Não é isso que eu quero dizer. Mas o que eu quero dizer é inclua a sua equipe dentro das decisões. Faça com que a sua equipe se sinta participativa, com que a sua equipe sinta que faz parte ali do que tá acontecendo. Então não fique com esse negócio na sua cabeça de que eu sei mais do que todo mundo, então eu vou tomar a decisão sozinha. Isso daí muitas vezes vai fazer você cair do cavalo bonito. Um outro ponto que você não deve fazer, por favor, não aponte dedo falando esse bug aqui foi erro de A, foi erro de B. Muitas vezes vai ter situações onde você vai ter que chamar a responsabilidade para si e falar, não, gente, desculpa, fui eu que errei. Não seja esse líder que no meio de uma reunião vai expor ali o seu liderado falando, olha, foi fulano que fez aquele bug que caiu a produção toda. Não, seja aquele líder que vai estar ali disponível, mesmo sabendo que foi a pessoa que fez algo de errado, mas quando o liderado sabe que o seu líder ele não vai expor, quando o liderado se sente confiante com o seu líder, isso faz uma diferença imensa, tanto na vida do líder, como na vida do liderado, como para toda a equipe. E por fim, o que você não deve fazer é não investir no desenvolvimento da sua equipe. É importante que você entenda que, além da sua responsabilidade como líder técnico, você também tem uma responsabilidade com a sua equipe em auxiliar a sua equipe no desenvolvimento profissional. Então você precisa ser aquela pessoa que vai estar contribuindo no que a pessoa ela tem ali como dificuldade, no que ela precisa se desenvolver para melhorar, quais são as habilidades técnicas, de repente alguma deficiência de conhecimento em banco de dados, em alguma arquitetura, enfim, você tem que ser aquele ou aquela que vai promover ali com que o seu liderado se sinta confortável e sabendo que tem alguém que está olhando, que está contribuindo também para o desenvolvimento profissional. Então, não negligencie isso, não ache, não, isso daí não é responsabilidade minha. Pode até ser que não seja ali, né, quando você assinou ali o contrato, não tinha isso como responsabilidade, mas baseado na minha experiência, eu acho sim que isso faz parte do papel do Tech Lead. E a gente poderia falar muitas outras coisas aqui sobre qual que é o papel de um Tech Lead, sobre qual que não é o papel do Tech Lead. Claro, se vocês quiserem ouvir mais, só deixar aqui nos comentários pra gente falar mais sobre essa função. Mas o que eu queria trazer aqui pra você hoje, pra você que não sabe o que é um Tech Lead, qual que é a responsabilidade, o que não é responsabilidade de um Tech Lead, eu quis trazer
muito da minha experiência, do que eu passei como tech lead e do que eu pude entender que é uma responsabilidade e do que não é a responsabilidade. Claro que é importante você saber que tudo isso você vai aprender ali no seu dia a dia. Não existe uma fórmula mágica para te tornar um excelente tech lead ou um péssimo tech lead, mas é importante que você saiba esses pontos, é importante que você pegue essas dicas, porque eu tenho certeza que vai fazer a diferença ali no seu dia a dia. E se no final desse vídeo você realmente vê que você quer ir por essa parte mais de uma liderança técnica, se você não quiser, tá tudo certo, pode ficar ali como especialista, né? Tem muitas outras frentes ali que você pode fazer. Mas, se você decidiu ser um tech lead, uma tech lead, você precisa ser aquela pessoa que vai ouvir a sua equipe, você precisa ser aquela pessoa que vai ser a referência ali sim no dia a dia. E se você quer ser um tech lead de sucesso, se você quer ser uma tech lead de sucesso, é importante você entender que você tá ali não para ser o dono da situação. Você, como tech lead, você não é o dono de um projeto, você não é o dono de uma solução, você não é o dono da sua equipe, dono ou dona da sua equipe. Mas você é alguém que vai facilitar, você é alguém que vai ser uma referência, você é alguém que vai ser um exemplo ali para o seu liderado, para a sua liderada. Então eu espero de verdade que esse vídeo tenha sido útil para você. Eu espero que você tenha gostado desse nosso bate-papo. E se você gostou, claro, já deixa aqui a sua curtida, já comenta, já compartilha também para alguém que quer ser um tech lead, para alguém que tem esse desejo. Se você não é inscrito ou inscrita no canal, já se inscreve e ativa aqui o sininho para ficar por dentro de tudo que a gente está falando. E claro, se você quiser também bater um papo para você saber um pouquinho mais sobre qual que é a função de um tech lead, um pouquinho mais a fundo ali sobre o dia a dia, que não daria pra gente trazer nesse vídeo simples, só deixar aqui nos comentários que eu vou fazer questão de te responder. Eu sou Dani Leão, vou ficando por aqui, um beijo, fica com Deus e até a próxima.